Nós estamos iniciando, então, hoje, o nosso fórum de cenografia e ensino da cenografia, extenso às áreas da iluminação, técnicas de palco, sonoplastia, aquelas áreas chamadas de técnicas, que a gente, dessas áreas, odeia que chamem assim. E vamos começar com a nossa roda de conversa sobre cenografia. Essa roda de conversa, na verdade, é um dos capítulos da nossa revista, Alberto, que a cada número elege uma área do teatro. Já tivemos dramaturgia, sonoplastia, iluminação, e chegou a vez da cenografia. Então, essa conversa que a gente vai ter, esse bate-papo aqui, vai se transformar num dos artigos da nossa revista. E, como a gente tinha o fórum, a gente achou por bem inserir essa conversa no fórum, porque é um dia da gente falar um pouco de cenografia aqui no Brasil e tal. Então, convidamos uma mesa aqui que eu me sinto muito honrado de tê-los aqui. A Daniela Thomas, André Cortez, a Simone Mina e o Zé de Anchieta. Eu não vou me alongar nada deles, está tudo aí nesse folheto que vocês receberam, e muitos deles aqui dispensam qualquer apresentação, né? Então, eu queria... a gente vai... Eu sou organizado aqui, trouxe umas questões escritas, porque com essa mesa aqui não dá para brincar. Então a gente vai ter algumas perguntas, a gente vai falar algumas coisas, discutir algumas coisas, e depois no final a gente abre algumas questões, algumas perguntas, mas mais no final, para a gente ter para a gente passar aqui por algumas questões, algumas reflexões, né? Então eu começaria, quer dizer, na verdade, para cada um, né? Daniela, André, Zé, dando, sei lá, uns 10 minutos ou mais, não sei, que vocês queiram, para qualquer colocação, uma apresentação, mas já com 3 questões, assim, que pode servir de guia, né, para isso. Quer dizer, uma, por que você escolheu essa profissão? Né? O que é cenografia na vida de vocês? E, na verdade, o que é cenografia para vocês? Quer dizer, eu gostaria que cada um pudesse se apresentar e, de repente, viajar um pouco por essas 3 questões. Por que você escolheu essa profissão? O que é cenografia na sua vida? E o que é cenografia para você? Eu acho que eu ia convidar o Zé de Anchieta para começar. Pode ser? Bom, está dando para ouvir? Eu estou meio gripado, então estou com a voz meio fanhosa. Eu comecei cenografia, eu estudei em seminário, né? E vida de seminarista é uma vida muito estranha, porque você passa das 6 da manhã até à noite só estudando, não faz outra coisa senão estudar. E tinha uma missa de manhã e uma missa à noite. E uma coisa que sempre me chamou a atenção no seminário, nas missas, era uma igreja muito bonita, eram os santos, né? A estatuária religiosa era uma coisa que me chamava muita atenção, os nichos onde ficavam aqueles santos, então isso me atraía demais. Mas eu era muito bagunceiro, fui expulso do seminário. Porque eu contei, o padre uma vez que eu tinha nascido de estado de pecado venial. Eu falei, não, isso é estado de graça. Pecado venial jamais. Aí me expulsou do seminário. Mas, antes de ser expulso, eu fui convidado para fazer parte de uma peça, da montagem de uma peça, que era sempre uma montagem sobre a vida edificante de um santo da Igreja Católica. Eu tinha um santo da Índia, que era São Xavier, e fui convidado para ser ator nessa peça, com aquelas roupas de pajem, roupas indianas e tudo mais.
quando eu fui para o seminário, eu saí do seminário com esta sensação, sobretudo na questão estética, na questão do que eu vou fazer, cenário. Eu comecei a vida como ator, trabalhei no Teatro de Arena, com Guarnieri, Bual, Fagundes. Mas um dia eu percebi que eu era um péssimo ator. Eu falei, não vai dar certo essa história. Então, me bandiei para o lado da cenografia, porque eu gostava muito de desenhar. Eu gostava muito de escrever e gostava muito de desenhar. Que eram as minhas duas paixões. Na época era isso, o desenho e a literatura. E aí saí, fui tocar minha vida, trabalhei em empresas, mas à noite estava sempre no teatro, buscando coisas. Até que um dia, eu fui trabalhar numa peça infantil, que o Afonso Gentil era o diretor, e o nosso cenógrafo, foi uma época em que explodiram uma bomba aqui no frente do estado de São Paulo, ele foi preso, porque ele tinha colocado essa bomba. Ele era do partido do MR8. Pegou 35 anos de cadeia. É meu grande amigo, mas, infelizmente, o Gentil falou, Zé, corre para casa e desenha esse cenário, que era Artimanhas de Escapino, de Molière, você que desenha. Aí fui para casa, desenhei, trouxe, ele aprovou. Ficamos em cartaz 3 anos com essa peça. Então, o que me atrai na cenografia, o que começou a me atrair foi essa questão que começou lá na infância. Eu entrei no seminário em 1958, eu tinha 10 anos de idade. Saí com 16 anos e já comecei no teatro, comecei a trabalhar na TV Cultura, que não é essa TV Cultura que está aí, era uma TV Cultura do Mário Fanucchi, que era um dos grandes diretores da televisão, que era aqui na Rua 7 de Abril. Então, a cenografia fez parte da minha vida muito em função disso, né? Toquei a minha vida como cenógrafo, mas a vida de teatro é impossível. Você não tem como sobreviver no teatro fazendo cenografia. É muito difícil. Então, trabalhei paralelamente em publicidade, trabalhei em eventos, trabalhei em outras atividades dentro da cenografia, mas sempre buscando a minha paixão, que era o teatro. Então, eu procurava trabalhar em outras áreas justamente para poder me sustentar e poder realizar o meu trabalho como cenógrafo de teatro. Trabalhei com Antunes, trabalhei com Abujan, com Ademar Guerra, com uma série de diretores. Nos últimos anos, trabalhei com a Cacau Rossetti, 32 anos, direto com o Vitor Rinco, né, com espetáculos do Vitor Rinco. E sempre maravilhado com as gerações que vinham, como a Daniela Thomas, sou apaixonado pelo trabalho dela, o do André também, que a gente trabalhou juntos já uma vez. Ela eu conheço pouco o seu trabalho, mas enfim. O que me fascina na cenografia é isso, é essa evolução das técnicas, essa evolução das coisas novas que essa geração vem trazendo. Então, a cenografia, para mim, tem esse sentido. Até hoje, eu sou um grande apaixonado pela cenografia. Tenho por ela uma admiração profunda, porque a cenografia engloba, ela envolve todas as grandes artes. Ela envolve o cinema, envolve a escultura, envolve artes plásticas, envolve o figurino. Enfim, é a somatória de todas as artes que a gente conhece, né? Então, bom cenógrafo, ele tem que estar consoante com o mundo que ele está vivendo. Ele tem que estar sempre antenado com tudo que está acontecendo. E é isso que me fascina na cenografia. Tá. Então, eu completaria uma coisa, que eu, de certa maneira, acompanhei quase tudo que o Zé de Anchieta fez, né? Até cinema, mas eu queria registrar, assim, que eu acho o Zé de Anchieta um dos maiores figurinistas que a gente tem. Assim, o desenho dele, quem vê o conjunto de desenhos num livro que ele tem, que é Áuleo, é uma coisa excepcional. A Simone, até sei bem um pouco de tudo, porque você começou há 10 anos, 12, com a gente no espaço cenográfico, mas aí queria que você contasse, então, um pouco.
queria só acrescentar uma coisa que eu falei. Sim. De Daniel. O Cerrone é o grande mestre da cenografia brasileira, e eu tenho inveja dos dois, da Daniela e do Cerrone. Cerrone pelo Paraíso Zona Norte, este era o cenário que eu queria ter feito. E Daniela com Carmen com Filtro, este era o cenário que eu queria ter feito. Carmen com Filtro tem uma coisa que acho que foi o primeiro trabalho que a Daniela fez em São Paulo, né? E eu, na época, estava fazendo lá uma peça infantil no Teatro Procópio Ferreira, que era do Ziraldo, e a Daniela apareceu lá, como é que a gente ia dividir o espaço, como é que vai ser, a gente conversou, parece que você falou da parte de desenho, a parte técnica, que me cansava um pouco, não sei, mas foi bem Carmen com Filtro, o primeiro trabalho com o Fagundes, que a gente se conheceu. Então, nos conhecemos há um tempinho. Simone. Bom, como começou? Na verdade, foi um professor da Faculdade de Moda, sou formada em moda, que num dos primeiros trabalhos, ele é um gravador, Feres Couro, também professor da FAO. Um dos primeiros trabalhos apresentados, pelo modo como eu apresentei, usei umas estantes de partitura para apresentar alguns desenhos, ele perguntou por que eu não procuraria também a área de cenografia, enfim, que ele achava que podia ser complementar a formação de moda. E me indicou procurar o Cerrone, que tinha sido colega de FAO. Nem sei se você sabe disso. E aí, enfim, caminho sem volta. Você escolhe, e acho que também o teatro escolhe, né? Não tem muito, assim, só a sua escolha. E fui fazer o espaço cenográfico, que é era um lugar de profunda experimentação, agora passou para cá, né? E desde então eu trabalho com isso, né? Mergulhada também num trabalho de companhia, né? Eu trabalho como cenógrafa fora da companhia, mas também tenho 2 companhias que eu colaboro já há mais de 10 anos. Fiquei pensando sobre o que é cenografia quando você perguntou, né? Eu evito assim as definições porque nunca abrange tudo que a gente gostaria. Mas de alguma forma eu sinto que o espaço e o teatro, né? Essas 2 ligações é a possibilidade máxima assim de invenção, de comunicação. Acho que a possibilidade de pegar um texto e, através do desenho e do espaço, contar essa história junto com o ator e com todos os outros componentes, eu não saberia viver sem fazer isso mais, né? Acho que é assim que eu sinto a cenografia. Não lembro a terceira questão. Tá bom, depois a gente volta. Bom, o André Cortez, na verdade, eu sei que o André passou lá pelo Antunes, né, pelo Centro de Pesquisa Teatral, bem no momento que eu saí. E eu acabei conhecendo o trabalho do André porque a gente fez uma exposição, uma participação em Praga, na Quadrienal de Praga, e um dos trabalhos do André foi selecionado para ir, né, lá do CPT, que depois até te mostrei e tal. E também depois acabei, conheço muito o André porque ele rouba muito minhas assistentes, sabe? Foram várias. Mas aí eu passo para a Dani. Aí passa para a Dani. Mas é para isso mesmo que eles passam por lá. Então pode continuar roubando. E agora você vai poder roubar na SP aqui, muitos, tá bom?
Então, aqui em São Paulo a história começou no CPT mesmo. Mas, enfim, eu comecei um pouco antes, em Belo Horizonte, quer dizer, se ele começou do seminário, posso começar a contar da infância. Sacanagem, né? Porque, assim, desde criança eu gostava muito de pintar. E no interior, tinha aquela coisa, a tia que ensina a pintar, a tia que ensina a tocar piano, as tias. Então, muito típico isso, não essa exatamente, mas parecido. Ainda mais em Minas, né? Ainda mais em Minas. Os mineiros aqui. E aí, a Dani Carioca. A Dani é de passagem, às vezes mineira, é multi-inglesa. Então, enfim, aí desde criança adorava pintar, adorava as plásticas e tudo mais. Aí é lógico, quando chegou naquela época da faculdade, aquela pressão da família, o que vai ser, o que não vai ser. As plásticas no interior eram uma agressão familiar. E aí achei que a arquitetura estava num bom termo, assim. É uma solução muito típica, inclusive, né? Motivo de várias piadas. E eu peguei, fiz arquitetura e também gostei muito, achei que foi um acerto, mas também estava insatisfeito. Aí, uma certa hora, eu fui fazer o primeiro trabalho de teatro, porque eu estava super apaixonado pela atriz, e ela me levou para fazer uns bonecos, e aí foi uma descoberta. Falei, putz, está tudo junto aqui, arquitetura, pintura, todo mundo que está aqui fala essa língua, entende o que está sendo dito. Então foi uma descoberta mesmo. Eu falei, eu acho que vou seguir um pouco mais. Aí, por uma outra paixão, eu queria mudar para São Paulo. E aí, abro o jornal, assim, está escrito CPT. Eu falei, o que é CPT? Centro de Pesquisa Teatral. Beleza. Do diretor Antônio Filho, talvez eu saiba. Porque eu estava bem fora mesmo, eu estava começando. Assim. E aí, eu resolvi fazer esse teste e vim entrar no CPT. E aí foi... Hoje eu vejo a importância, assim, quer dizer, na época eu já senti a importância disso, mas hoje todo mundo que está aqui eu conhecia no CPT. É impressionante, assim. Aí o Anchieta foi um dos... Na ausência do Serrone, que foi a primeira turma sem a orientação do Serrone, na ausência do Serrone, o Antônio convidou uma série de cenógrafos e o Anchieta foi um que deu um curso longo, então foi muito bacana. O Ciro Del Nero também deu várias aulas de história do teatro, então... O Antônio, de certa forma, apresentou todo mundo que fazia cenografia. E a Daniela também conheci lá. A Daniela viu esse trabalho que o Serrone se referiu, que era fragmentos troianos, e a gente começou a trabalhar, a conversa simples desse trabalho, né, Dani? Dani, você viu esse trabalho, curtiu, tipo assim, vai lá. Aí fui. Quer dizer, eu desci, na verdade, o Raul também deu participação importante nisso. O Raul também coordenava o curso. E aí o Raul falou assim, olha, a Daniela quer te conhecer, vai lá embaixo. Aí eu desci, e aí ficamos, sei lá, 40 minutos falando, assim, enlouquecidamente, né? E aí depois, um belo dia, eu tomei coragem de ligar para a Daniela. Ela falou, me liga, cara. Eu fiquei com aquela vergonha, mineira. Uma hora, eu liguei. Mais 50 minutos no telefone falando. Aí fui até a casa dela, mais 30 horas falando. E até hoje estou falando pra caralho. E aí trabalhamos quase 5 anos juntos. E aí foi isso. Caminho sem volta, total. Assim. E feliz com essa e fascinado por poder pensar tudo isso junto, todas essas áreas de conhecimento, como o Anchieta falou, arquitetura, artes plásticas, literatura, cinema, tudo. Então, assim, essa situação meio que eu brinco de esquizofrenia, uma esquizofrenia gostosa. Assim. E é isso. Então, eu tenho a agradecer bastante, todo mundo aqui, na verdade. E é isso. Tá ótimo. Daniela, acho que eu posso dizer que eu vi tudo de teatro que você fez. Tudo. E não só de teatro, outras coisas e tal. E queria te agradecer especialmente aqui, porque eu sei que para a Daniela vir não é fácil.
ela é uma criadora, sabe, eu acho que eu admiro muito isso, invejo até assim, que ela trabalha com a criação o tempo todo. Então, essas coisas de conversa, de roda de conversa, de... Não, eu estou te falando, não, ela precisa tomar uma dosezinha de uísque, mas ela não chega. Mas... Você com fez você, sacanagem, com porque você, quando com você bebe, você. você tem que falar logo em seguida. Já passou. Não, então vai. Essa é a primeira. Eu tenho horror de teatro. Eu tenho horror de ficar aqui no palco. Eu tenho horror de plateia. Teatro é o contrário. Eu tenho uma dificuldade terrível com teatro. Porque sempre tive, desde pequena. Talvez um dos maiores problemas da minha vida tenha sido uma peça... Aliás, eu odeio cinema e teatro, é engraçado. Cinema foi aquele que foi refeito agora, Mágico de Oz. Aquela bruxa desgraçada que me atormentou a infância inteira. E depois uma outra peça infantil na escola também, que tinha uma bruxa filha da puta, também com nariz horrível. E eu fugi para a sala do diretor e foi um caos. Foi um negócio, eu detesto teatro porque eu acho que a interação humana é uma coisa muito complicada e o teatro, os atores estão ali. Eu nunca vou esquecer, gente, Fernandona, viajei com a Fernandona e a Fernandinha pelo mundo fazendo Fashion Crash. E a gente estava na coxia assim, e a Fernanda Montenegro, com 68 anos, 70 anos, assim, ó. Eu falei, que isso? Ela falou, vou entrar em cena. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Sabe? Ela falou, é uma merda, sabe? É uma merda, é horrível, né? Estrear sempre. A pessoa que faz teatro está sempre se colocando numa situação mais terrível. Aquela hora assim que o pai fala assim, toca violino na frente dos convidados, sabe? Ou conta aquela piada, ou, né? O ator é um louco, né? Que se expõe. Todos nós, né? Uma coisa, então, é um processo... O teatro tem isso, é uma doença, uma coisa maluca. Por isso que é talvez tão interessante. Eu não escolhi o teatro, eu fui escolhida. Eu queria, sei lá o que eu queria, era comunista, queria fazer cinema, tinha vários desejos meio avançados. É interessante porque eu vivi uma época que a gente agora está vivendo muito isso. Eu vou ficar falando horas, só dizer, né? Eu bebi um pouco, etc. Mas, quando o Ciro Nero escreveu aquele livro maravilhoso, que eu fiquei puta que ele morreu logo depois. Eu li um artigo que você escreveu sobre. Não é? Muito encantador o livro. E eu queria fazer aquela viagem com ele. Fiquei muito puta, né? Que ele morreu, porque eu tinha que fazer aquela viagem na Grécia com ele. Eu tinha estado em Veneza e tinha visto muitas instalações. Veneza, Bienal de Veneza, tá? Bienal de arte. Eu falei, porra, só tem cenógrafo aqui. Todos os artistas viraram cenógrafos, né? Não tem mais ninguém fazendo pintura, muito pouca gente. A maioria das pessoas está lidando com as questões espaciais, questões de que você entra, que você é ator, ficam mexendo com a pessoa, 3D, né, com você fisicamente lá dentro. Então, a Bienal de Veneza era absolutamente cenográfica. Só que não tinha nenhum cenógrafo ali. Eram todos artistas. E eu nunca entendi, eu demorei a entender isso. Um dia, um amigo, uma pessoa querida, um cara muito talentoso, estava aqui no Brasil, um artista americano, e ele fez um trabalho em parceria com Carlito Carvalhosa, aquele artista plástico. Ele fez uma coisa, não sei se vocês viram na Pinacoteca, teve uma instalação do Carlito, que era um pano que tinha 30 metros de altura, sei lá, ali naquele vão do Paulo Mendes, e o Philip veio e tocou dentro da... Philip Glass tocou dentro do... E o Philip falou assim, eu gosto de arte e não serve para porra nenhuma. E cenografia sempre serve para alguma coisa. E por isso a gente está ferrado. Cenógrafos vão ser artistas plásticos, se vocês quiserem ficar ricos. Porque a gente faz coisas que servem para outras, sabe? A gente está a serviço, o cenógrafo está a serviço de um objeto maior que ele. O artista plástico está a serviço de si próprio, é o poeta, né? É o último poeta.
E a gente está nessa, a gente é a geração, né, todos nós aqui, híbrida. A gente está transitando nesse lugar porque a gente aprendeu cenografia, trabalha com cenografia, num mundo em que todo mundo é cenógrafo, né? Todo mundo está lidando com isso de outras maneiras. É interessante essa época que vocês estão vivendo. Então, eu quero dizer para vocês assim que todo mundo que estiver trabalhando com cenografia aqui tem um mundo que a gente não faz ideia o que é, que exige isso que a gente está aprendendo nessas escolas, que é lidar com o espaço, que é transformar o espaço, que é lidar com o ser dentro do espaço. A gente manipula signos dentro do espaço. Assim. Então, cenografia é uma coisa interessante, porque cenografia ela é uma espécie do repertório judaico-cristão. Assim. O que foi a civilização desde os gregos até hoje? A cenografia é uma espécie de uma última arte, sabe? Dessa tradição que começa na Grécia. Assim. Então, ela pega tudo, ela é bem diletante, né? Ela pega um pouco de pintura, um pouco de filosofia, um pouco de... Não, eu trabalhei muito com o André, né? Então, assim, a gente nunca falou de madeira, a gente sempre falou de ideias, né? Só falou de ideias, assim. Depois é que a gente... Então, a cenografia tem essa coisa, a gente filosofa, a gente conceitualiza, a gente... Me lembro fazendo o pai lá, você via com Bachelard, lembra? Você via com... As gavetas vieram de uma frase do Bachelard, daquele... Como é que é? Memória eram gavetas, né? A questão das gavetas. E a poética do espaço. E o bacana é que a gente está no mundo, e o mundo é um lugar cheio de signos, assim, tudo significa, não existe nada virgem. Tudo tem história. Não é que a gente é ignorante da gente, todo mundo é sábio nesse sentido. Quando você vê uma garrafa de um certo formato, você sabe que é uma Coca-Cola. Quando você vê uma cadeira de um certo jeito, você sabe que ela é francesa. Sei lá, as coisas elas informam muito assim. Então, o legal de cenografia é que você pode mexer, você pode manipular essas coisas, esses signos, essas ideias. Você tem um poder, você manipula, você transforma cadeiras, mesas, coisas que são igual terno. Ela fez moda, né? Ela tem muito, no trabalho dela, que eu gosto muito, ela tem muito essa ideia, assim, sabe, de que as coisas estão todas aí para serem refeitas, remexidas, né? A moda tem muito isso. É legal esse trânsito que ela fez da moda para a cenografia. Mas, enfim, cenografia é uma espécie de suco da civilização branca, ocidental, e nós somos aqui, vamos dizer, os últimos carregadores dessa cruz, né? A gente carrega literalmente a cruz, aquela madeira com um prego, né? Into o futuro, né? Nós somos já velhos, né? A gente já nasceu velhos, né? Assim. Aproveitando, e você continua para usar o efeito ainda, né? Mas é para todo mundo. O Ciro Del Nero, ele dizia que o cenógrafo é um especialista em generalidades. O Pernambuco de Oliveira, outro grande cenógrafo mais antigo, dizia que o cenógrafo é mais um artesão, um técnico que um artista. O que vocês acham disso? Pode, Daniela, aproveita, depois ele segue. Não sei. Eu acho isso. Eu acho que a gente já está... A gente carrega esse fardo, sabe? É isso que eu sinto. Vou tentar ser mais clara. Se a gente carrega esse fardo, a gente é o depositário dos conhecimentos adquiridos pela civilização ocidental, de coisas que você pode misturar, né? Assim, a mecânica, física, química, materiais, artes plásticas, né? toda a poesia do espaço. Não morra, André. A poesia da cadeira, semiótica, tudo isso, tudo que aconteceu, assim, todas essas coisas assim, a gente tem que lidar com elas para resolver os nossos trabalhos, nossas questões, né? Então, a gente é realmente uma espécie o diletante, o homem
aquele lá, Da Vincis, sabe? Pequenos Da Vincis, lidando com todas as questões, sabe? Renascentistas, homens e mulheres renascentistas, num mundo que talvez, eu não sei há quanto mais tempo ele vai precisar disso, sabe? É curioso, eu sinto uma coisa estranha assim, sobre nós. O Gianni Ratto, cenógrafo famoso brasileiro, um dos grandes, foi diretor do Scala de Milão, ele dizia o seguinte: o cenógrafo tem que ter uma formação enciclopédica, ou quase enciclopédica, um conhecimento enciclopédico. Parece pedante isso, mas na verdade é isso, porque é o que o Ciro falou, que a gente é entendido em assuntos em geral, de qualquer coisa, porque faz parte da nossa profissão. Os desafios são minuto a minuto. Você está numa produção, o diretor tem uma ideia, você saca a outra, pega aqui, pega ali, e tem que ser rápido nesse delírio todo. Né? Uma vez eu participei de uma mesa redonda com o Gianni, lá no Sesc, e até ele comenta isso no livro dele, o Antitratado de Cenografia, onde ele dizia que a cenografia está morta. Eu, na minha santa ingenuidade, contestei o Gianni, mas ele tinha razão, hoje eu percebo que ele tinha razão. Eu trabalho com o Kaká há 30 e tantos anos. Os cenários são todos gigantescos, é muita madeira, como diz a Daniela, muita ideia, muita coisa. O sonho do Kaká Rossetti hoje é uma cadeira, um refletorzinho e um pano de fundo só. Ele quer montar uma peça assim. Eu acho que o teatro hoje está muito isso, é um paninho, uma cadeirinha e um refletorzinho. Agora, isso que o Ciro colocou sobre a questão do cenógrafo, tem toda a razão, porque nós temos que ter essa condição. Se não tiver essa condição, eu antigamente era muito pedante, era muito chato, muito pentelho. Então o sujeito queria ser meu assistente, eu falava, quinta de Mahler, subia para mim a quinta de Mahler. Quem não sabe quem é Mahler? Falamos aqui em Bachelard. São coisas que fazem parte da formação. Você não precisa ir para uma universidade, para uma faculdade, fazer curso de cenografia, para aprender cenografia ou arquitetura. Basta que você tenha a curiosidade, basta que você tenha essa vontade de se alimentar de informações o tempo inteiro, toda hora. E, a Simone, você concorda que o cenógrafo é mais um técnico que um artista? Porque isso que você falou, Zé, eu acho que está perfeito, mas eu acho que também tem que dominar a técnica, também tem que estudar e tem que entender dos materiais, e tem que entender da resistência dos materiais, e tem essas coisas, todas são... Agora, eu acho que a curiosidade ela é fundamental. Né? E sabe por que eu levanto isso? Porque eu vejo muito uma geração que está vindo aí, parece que livro é uma coisa que é contagioso. Tem gente que, livro, fica todo mundo com medo de livro, de ler. Ler é fundamental, ler qualquer coisa, jornal, diário oficial, folha espírita, ler tudo que tem na frente, entendeu? Tem que ler, não tem que ter medo de livro, não tem que ter medo de informação. A internet não é suficiente. Essa história, porque eu entro no Google, é informação pela metade. Eu acho que o Google te dá algumas coisas interessantes, sim, mas é uma informação incorreta, é uma coisa pela metade. Você não tem a investigação em profundidade. E eu vejo muito uma geração que está se perdendo nisso, nessa coisa boa até um certo ponto, mas inútil também, por outro lado, que é a tal da internet. Simone. É interessante que eu fico pensando na moda, assim. Se eu me pensar estilista, eu sou costureira, né? Por desejo. Algum tempo atrás me perguntaram, você fez doutorado em quê? Eu falei, sou doutora em costura, né? Porque era uma área de moda que eu estava. Não me via pensando moda sem saber construir. Né? A construção reserva muito da investigação e da criação. Então, eu não conseguia ver isso separado. Com teatro,
quando eu fiz o espaço cenográfico, tinha muito dessa pergunta não, nos trabalhos finais, o Cerrone, eu não sei se continua assim, mas ele juntava sempre duplas, um arquiteto e um não arquiteto, como carinhosamente ele chamava quem não era arquiteto. E sempre tinha essa pergunta, será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que eu sou autorizada, uma vez que eu não tenho essa formação? Então, essa falta fez com que eu corresse muito atrás da técnica, né? Costumo dizer que o cenotécnico, assim, são os meus amores, são paixões. Eu quero entender tudo, como ele vai resolver cada coisa, porque aquilo para mim são aulas. E aí, só a partir do momento que eu consigo entender o que ele pensa, eu consigo operar naquela linguagem, né? Hoje, depois de alguns anos, eu diria que eu já tive várias aulas. Então, eu não penso longe da técnica, assim, de forma alguma. E o repertório e tudo isso que a gente poderia falar, a pulsão artista, eu acho que ela tá sobreposta. Eu não vejo separação nessas duas coisas. Por isso, a importância quando eu estou em qualquer projeto, a importância de chamar todos para perto da maquete, para perto dos desenhos, para expor as dúvidas, as certezas, para eles entenderem o que tem por trás de uma maquete e que só juntos a gente vai conseguir fazer aquilo. Não sei. Uma sensação, assim, quer dizer, uma sensação, a gente sempre lê, sempre pensa sobre isso, que assim, a história da arte, a história da tecnologia evoluíram juntas, né? Assim, à medida que se cria uma ferramenta, isso influencia em toda a linguagem, né? Então, essa constante que a gente vai lidando também, a gente fica atento ao que a tecnologia oferece e como deixar isso poético, às vezes palatável, né? Como que isso pode prestar esse serviço à dramaturgia, ao teatro, né? Que tudo que a gente quer. Então, isso está sempre casado. E o dia a dia do cenógrafo, nesse caso, também passa um pouco por colocar a mão na massa, desde o momento que você vai desenhar e fazer uma maquete, e etc., ou até um pequeno teste de luz na sua casa, na sua garagem, se você tiver um espaço legal, enfim, em qualquer lugar. Até mesmo não colocar a mão na massa e orientar alguém que você tenha confiança que vai também resolver várias coisas, como o Simone estava falando. Na verdade, assim, surge uma ideia, uma solução. E aí, bora correr para resolver todo mundo? Né? Vamos ver como é possível. Será que eu sei? Quem não sabe? Ninguém sabe? Então, não existe ainda. Então, não vamos fazer. Vamos tirar isso. Vamos dar de ideia. Né? Eu estava tentando explicar o seu método, porque eu estava pensando que, na verdade, essas distinções, elas não existem como generalidades, elas existem dentro do cenógrafo. Cada cenógrafo vai fazer essa dinâmica pessoalmente, ele vai interpretar se o trabalho dele vai ser... Eu estava pensando num artista plástico, novamente, no Anish Kapoor. É um artista plástico que é fascinado pela técnica, e a técnica se impõe, quer dizer, o trabalho dele é sempre sobre a técnica, né? O resultado é o apuro dessa técnica. E você é uma cenógrafa, assim, o seu repertório tem a ver com o próprio ato de criar, né? Quer dizer, então fica explícito os materiais, ou você gosta de mecânicas, coisas assim, né? Então, quer dizer, cada cenógrafo vai trabalhar dentro de si seus fascínios. Seria que é um cenógrafo, não tem melhor ou pior, um cenógrafo que faz um desenho e pede para alguém fazer, tentar interpretar aquilo, e tem um cenógrafo que só vai conseguir trabalhar depois que ele entender todo o processo, né? E o bacana é você ir pesquisando para descobrir qual que é a sua.
né? Assim, exatamente qualquer, onde você tem, onde seu repertório pessoal, a sua dinâmica pessoal vai se adaptar melhor. Mas desprezar de antemão uma coisa ou outra, né? É falho, é ruim. E Daniela, só para acrescentar o que ele falou aqui, com relação à questão de maquete, eu acho fantástico a nossa profissão, esse universo que a gente tem de criação. Primeiro, acho que a primeira instância é essa, viver todo momento neste estado puro de criação. Né? Agora, a gente não pode esquecer também que a gente tem do outro lado o diretor, que é outra cabeça, que é outro universo, que é outra loucureira. Né? A maquete, eu sempre trabalho a maquete, busco fazer maquete, para que o diretor, porque tem diretor que não tem visão espacial nenhuma. Você faz um desenho, uma planta, ele não sabe que 2 metros é para lá, 3 metros é para lá. Aí entra a questão da técnica, né? Mas a maquete eu acho que serve muito para isso, para a gente acrescentar o nosso universo pessoal de criação, de invenção, e para que o diretor entenda. Eu fiz o cenário para Ademar Guerra, uma peça chamada Lulu, e isso está num livro que ele deixou antes de morrer, ele deixou está num livro chamado O Teatro de um Homem Só, escrito pelo Oswaldo Mendes. E eu não sabia disso, ele deixou uma carta, 5 páginas a meu respeito, porque eu levei maquete para ele, levei desenho, levei detalhes, expliquei tudo. Ele falou, tá bom, constrói. Aí quando ele construiu, diz ele no livro, na carta, que ele chegou no teatro, foi no Teatro Anchieta, sentou, viu o cenário e começou a chorar. Eu falei, ué, chorar por quê? Porque ele disse que não sabia como marcar os atores ali. Então isso para mim foi uma primeira grande lição na minha vida. Eu falei, mas como assim? Ele chorou ao ver... Tanto é que ele chamou o produtor e adiou 15 dias da estreia, porque os atores que ele tinha chamado, Cacilda Lanusa, Sadi Cabral, um elenco fantástico, não servia para aquele espetáculo. Ele chamou mais alguns atores para complementar, por causa da senhora. Acho que o Raul lembra disso. O Raul acho que estava, você era muito menino na época. Mas, enfim, a história da maquete é legal. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para o cinema, para essa discussão com o diretor, depois que passou pelo crivo dele, a criação dele, a invenção dele, para toda a equipe que envolve essa produção. Produtor, iluminador, figurinista e por aí vai. Bom, tem uma outra questão aqui para todos, né? Estamos no ano de 2013, início do 3º milênio. O teatro vem se transformando radicalmente nas últimas décadas e já não se tem clareza do que seria o espaço para o teatro hoje. O teatro está dando lugar a alguma outra manifestação artística? Qual seria para vocês o espaço ideal para o teatro desses nossos tempos? Olha, eu colocaria da seguinte maneira. Eu sou de uma geração que tinha um tipo de teatro, que era o teatro de arena e o teatro oficina, que eram teatros, espetáculos de contestação, subversivos. Depois, antes disso, nós tivemos o teatro de produtor, que era o Joe Cantor, que eram produtores de teatro, que chamavam o diretor, escolhiam textos, escolhiam elencos. Depois eu passei pela geração do teatro do ator, quer dizer, o ator ia, levantava a grana e produzia um espetáculo. Depois o teatro do diretor. Hoje, eu não estou vendo mais. O teatro hoje eu vejo da seguinte maneira. Quando a nossa ministra, Ana de Holanda, estava lá, a sensação que eu tinha é a seguinte, ela ficava o tempo inteiro assim para o Tribunal de Contas, quer dizer, tudo é Tribunal de Contas, tudo é Tribunal de Contas, é conta, é burocracia, é uma bobagem, porque nós, artistas, não precisamos disso. Não podemos ter este nome na nossa frente, esse étimo chamado burocracia, porque isso destrói qualquer possibilidade de arte ou de pensamento artístico. Então, eu estava fazendo uma produção no final do ano passado, quando veio uma ordem do Ministério, dizendo assim para os produtores, o Ministério não paga mais transporte, não paga mais táxi, não paga caminhão, não paga gasolina, não paga nada. Eu falei, gente, Bretas
nós trabalhamos junto. O Bretas é em Carapicuíba. Eu vou comprar madeira no gasômetro, ponho no metrô e levo de metrô. Quer dizer, são coisas de uma estupidez que interferem no nosso lado de criação. No meu lado de criação, pelo menos, eu fico extremamente puto com esse tipo de coisa. Porque eu não preciso disso, nós não podemos viver assim. Né? Isso é um bando de gente que está em Brasília, que não tem o que fazer, não conhece a nossa profissão, não sabe dos nossos problemas, e temos que enfrentar esse tipo de coisa. Então, o teatro hoje, o produtor, o que ele está preocupado? Claro, o teatro hoje é de sexta a domingo. Ele está preocupado em cobrir a produção dele com alguma grana se ele não tiver o patrocínio. Hoje ninguém mais faz nada sem patrocínio. Eu fico triste com isso porque Carmen Bonfilto, por exemplo, nós não temos mais esse tipo de teatro na nossa vida. Tem gente que está fazendo coisas boas, coisas muito boas, mas é um, é dois, não é o... O que está acontecendo hoje é essa tristeza de comedinha babaca, inútil, essas bobagens que estão por aí, fazem um cenarinho de qualquer jeito para faturar uma grana e acabou. Quer dizer, e o teatro? E a reflexão? O teatro é reflexão, o teatro é pensamento, o teatro é discussão entre seres humanos. Não é comedinha que vai resolver isso. Eu ainda acho que seu Zé e Dona Maria, que saem de casa para ir ao teatro, compram o ingresso para ir ao teatro, mesmo a comedinha ele sai a de alguma coisa, mas não é o suficiente. Nós estamos vendo aí a nossa realidade brasileira, que é hoje. O teatro ajudou muito a transformar essa sociedade. Muito. O Teatro de Antunes, o Teatro de Uma Guerra, e tantos outros, a Abujan, e tantos outros diretores, Gerald Thomas, que fez um belíssimo teatro de reflexão, de pensamento. Então, isso que me entristece nos dias de hoje. Mas você está falando, basicamente, de teatro em palco italiano. Os outros teatros, você acha que não tem lugar? Eu acho que tudo faz parte de uma dramaturgia, né, Sr. Rony? Quer dizer, o que eu li de texto ultimamente, de coisas que me convidam, que eu olho o texto e falo, gente, mas para que isso? Por que eu vou perder meu tempo, meu intelecto, com uma bobagem dessa? Quer dizer, eu não, seja de palco italiano, seja de tipo de teatro de arena, o que for, quer dizer, eu acho que o teatro, na acepção da palavra, ele está perdendo, é como diz Daniela, quer dizer, nós somos representantes de uma estrutura que vem de milênios e que eu não estou vendo. Se não houver uma reação urgente, uma reação estética, uma reação dramatúrgica, uma reação forte nesse sentido, eu acho que vai ficar essa coisinha que está aí. Bom, eu não sei, acho que talvez a Simone, ela trabalha com uma companhia, que eu sei, Companhia Livre de Teatro, né, que faz um teatro bacana, de reflexão, de tudo, em qualquer lugar. Você deita em rede para assistir a peça. Né? Então, acho que você podia falar um pouco. E essa reflexão de um grupo, pensando também esse teatro que se perdeu. Eu fiquei extasiada, eu tinha coisas para fazer depois, jantar, isso, aquilo, eu fiz assim, não, eu quero continuar com isso que esse teatro me provocou. E eu me fiz várias perguntas naquela hora. Estou usando a experiência de outro grupo, né, para pensar também a ideia de se afirmar fazendo teatro, porque é claro que a gente passa por todas as dificuldades que todo mundo, né, de trabalho, os editais, o quanto isso às vezes acaba formatando, né, o modo de fazer ou o relatório que você precisa entregar. Quer dizer, alguém me disse que eu precisava pensar no relatório final da Petrobras. Né? Eu achei que era só ficar ali na maquete, no meu repertório, pensando a técnica, conversando com o sonata. Quer dizer, são muitas coisas envolvidas. Mas eu acho que diante de tudo isso que a gente está vivendo, e dessas dificuldades, e de um teatro que começa
a se transformar, eu não sei, eu acho que isso é a qualidade do próprio teatro, devia ser assim já lá na Grécia, toda a inquietação, a gente não tem inovação nisso, acho que sempre tem essas questões. Quando eu chego e vejo isso, eu me penso fazendo algo que não tem um único modo de ser feito, e isso é maravilhoso, porque eu sinto que tem algumas experiências que tocam e comunicam mais pessoas que ou não iam para o teatro, ou preferem cinema. Então, eu não sei, eu acho que vale a pena visitar um pouco mais outras experiências do fazer teatral. O André falou que o teatro hoje é feito por todo mundo. Isso muda? O teatro é feito hoje que todo mundo faz, né? Que ele estava dizendo do diretor, do produtor. Agora lá você falou, não, hoje é feito por todo mundo. Mais do ponto de vista de que está todo mundo experimentando tantas formas de fazer que também isso meio que explodiu assim, um pouco, talvez, essa estrutura. Mas você está falando do Bom Retiro e o Guilherme está saindo ali agora. O Fante não foge. Te peguei. Ele é o autor das luzes desse espetáculo maravilhoso. Ele que pirou das traquitanas, ele interferiu na luz urbana do bairro, ele transformou o Bom Retiro numa maquete. Era impressionante isso. Porque ele conseguiu... vamos bater pau. Foi uma loucura, uma experiência mesmo. Assim, você não imaginava que de repente você vai voltar para a rua e alguém simplesmente interferiu na iluminação urbana de uma forma assim, de uma traquitana clássica, grega, e você muda de planeta. O Ricardo Karman fez na década de 80, aqui no Anhangabaú, que estava em construção, o buraco, que ele fez um espetáculo todo em plástico. Essa utilização do espaço cênico foi uma coisa genial. Então, dentro disso, o que está acontecendo? Estão acontecendo vários flash mobs, estão acontecendo várias interferências urbanas, performances, blá, blá, blá. O pessoal das artes plásticas está fazendo várias interferências. Tem um grupo de arquitetura que está fazendo teatro também, que, sei lá, arquitetura e performance, em Belo Horizonte, acho que você já ouviu falar. Acho que no nosso tempo, a coisa mais forte a respeito do tempo que a gente está vivendo é a ruptura das fronteiras. Esses nomes todos estão ficando velhos para dar conta da criatividade, da maneira como a gente se expressa. Primeiro que você pode aprender tudo muito rápido. A gente, por exemplo, eu, em formação totalmente autodidata, né? Eu tive que grampar muito para poder saber como que chamava sarrafo, como chamava bambolina. Tudo isso foi muito sofrido. Hoje você entra na internet, você sabe tudo muito rápido. Meus filhos, acompanham eles se formam, assim, né, assim, com repertório de vocabulário, essas coisas instantaneamente, né? Quer dizer, e tudo isso está se rompendo. Então, o que é interessante sobre uma escola como essa é que, assim, a gente está avançando muito, muito, muito na questão do tempo que a gente passa e o tempo que a gente dedica às coisas virtuais, né? E eu imagino que, como tudo nesse mundo, é sempre uma coisa de sístoles e diástoles, sempre tem, os ciclos se seguem, né? Quando você respira muito, você inspira muito, você tem que respirar. A gente deve vir com um retorno das experiências em primeira mão, né? Tocar o outro. O teatro é isso. Essa que é a coisa do teatro que eu falei que eu tenho horror e que é exatamente o fascínio. É que ali está um ser humano, na mesma sala que você, no mesmo lugar que você, só que com uma outra signo. Ele fala, a voz é dele, você é o que observa, como aqui agora, né? Esse pacto que a gente faz, né? A gente está com a palavra, o ator está com a palavra. E esse pacto é extraordinário. A gente está vivendo ele cada vez menos por causa da quantidade de tempo que a gente gasta vendo pessoas invisíveis, que já foram gravadas há muito tempo em algum lugar. Então, a gente deve estar preparado para grandes experiências de contatos imediatos. Então, a gente tem que estar preparado, tem que presencial, real. Então, o teatro, eu acho que
ele está assim, vamos dizer, igual ao tsunami, sabe? Quando a onda vai embora assim, ela vai embora lá para trás antes de voltar, né? Eu acho que essas experiências, assim, de alguém em inglês se fala channeling, quando o cavalo, né? Aquela coisa do espiritismo, né? Que a pessoa que recebe, o ator está em estado de recepção, né? Ele está aberto para experimentar, ser outra pessoa, né? Viver outra pessoa. Isso é a coisa mais ancestral que existe, né? A tribo lá observando alguém tomado por alguma outra entidade, né? É um ator, né? De sempre, sempre. Então, estar preparado para a volta das experiências, como é que você falou, presenciais, porque a gente está tomado da experiência virtual, e cada vez mais eu digo isso não por mim, eu digo isso pela convivência com pessoas jovens, né, assim, bem mais jovens, e vendo que realmente é uma coisa, é avassalador. Mesmo crianças que eu convivi, que tinham um contato incrível e apaixonante com o livro, como é que o livro vai ficando pesado na mão, sabe? E caído no chão, assim, e sendo substituído pela tela. Mas eu acho que vai vir uma onda forte eu sinto isso mesmo, né? Todo mundo enjoar dos avatares vai querer encostar. Vai querer exatamente encostar e ver gente carne e osso. E aí que vai ser o renascimento, né? Do teatro mesmo, totalmente. Mesmo que seja, sei lá, e aí, bom, essa experiência não se mantém, porque elas não morreram, né? Tem teatro até 1 a 1. Enfim. O teatro, assim, como todo mundo aqui falou, não dá para viver dele financeiramente, então essa satisfação financeira você não vai ter. Então é importante que todo mundo que esteja envolvido tenha uma satisfação de realizar, sabe? Cada um no seu âmbito, mas ao redor de uma coisa que vai ser bacana para todo mundo. Assim. É isso, essa realização. Uma coisa legal também, você dizer assim, o grande abraço que se dá na estreia é nesse cara, eu posso testar. Sabe? Você abraça o diretor, você abraça os atores, não sei o que lá, mas quando você encontra o técnico, se ele aparece, porque geralmente eles fogem da estreia, né? Mas quando eles estão na estreia, você dá um abraço assim, você fala, não matamos ninguém, né? Não caiu na cabeça nada, na cabeça de ninguém. Bom, então, para encerrar, uma coisa, aquela pergunta que se repete, bastante clássica nesses encontros, né, com aprendizes, o que cada um de vocês, né, já com toda essa experiência, o que vocês poderiam dizer, chamar de que conselho, sei lá, o que fazer para toda essa moçada que daqui a pouco estará aí fazendo cenografia? Gente, eu acho que é aquilo. Estudar muito, ler muito. Existem 2 aspectos na questão da cenografia. Um é o da criação, esse mundo que a gente vive, que é o tempo inteiro essa invenção, essa coisa. E o outro é o pé no chão, que é o projeto, que é o desenho, que é o desenho técnico, o desenho artístico, que eu sempre comento com vocês, alguns que estão aqui já, que é importante isso, que é uma forma de comunicação. Eu preciso me comunicar com alguém, eu preciso me expressar com alguém. Não adianta papel de pão, porque eu não posso, com papel de pão, a costureira, um rabisco, a não ser que a costureira seja um gênio, você sabe disso, não adianta querer, porque quanto mais você puder, não precisa ser um desenho, mas quanto mais você puder detalhar o que você tem como forma de expressividade, eu acho que é importante isso. Pode ser chato, pode ser... Mas são processos. O meu processo é assim, o processo de criação, estou lá inventando, a cabeça está a 1000, desenhando, fazendo a maquete, desenhando figurino, mas chega uma hora que você fala, bom, agora é hora de realizar. Né? Eu tive uma experiência com o Kaká em Nova York, na montagem do Comédia dos Erros, que era um cenário que tinha 13 metros de altura, um cenário gigantesco, e num dos ensaios ele disse, Zé, dá para as torres balançarem? Dá. Se você tivesse pensado nisso lá em São Paulo, então entra numa questão complicada, que é o planejamento da criação. É desagradável falar isso, mas tem que ter
Eu, pelo menos, me exercitei a vida inteira para isso, para ter um planejamento mínimo daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero ver como resultado no palco. E é difícil, se você não tem o desenho, se você não tem a forma de verbalizar isso, ou a forma de se expressar através do rabisco, disso, daquilo, fica difícil. Então, eu acho que vocês que estão aí me impressiona a quantidade de gente ligada a essa coisa da cenografia, graças ao meu querido mestre aqui, o Serrone. Não, é graças à SP Escola de Teatro, porque eu já fiz esses encontros lá na COSIPA e tinha 30 pessoas, né? Aqui a gente tem a escola e aí o pessoal está isso é aqui. muito bacana, eu acho fantástico ter essa quantidade de gente interessada, né? Claro, quando a gente fala que o teatro não dá condições, isso é uma forma de expressão nossa, né? Porque, na verdade, você tem um mercado, você tem um vasto mercado. Além da museologia, além dos eventos, além de moda, quer dizer, você tem um mercado bastante interessante. Tá? O teatro é um deles, só que o teatro, pelo fato de ser produzido de uma forma mais reduzida do que seria o ideal, mas você encontra trabalhos. Tendo essa coisa da expressividade, eu acho que você consegue bons trabalhos dentro desse mercado, que é mínimo, mas consegue. Tá? E parabéns ao Serrone pela escola, que está uma maravilha. A escola. Não, parabéns a mim, não. Parabéns ao Joaquim, ao Ivan, a muita gente. Simone, o que você podia dizer? Fiquei pensando que inquietação é uma coisa que não... Ativar os estados da inquietação sempre já é um bom começo, né? E aí fiquei pensando em escuta, porque eu acho que ele não é um trabalho surdo, assim, ele é um trabalho de muita relação, muito bom estar perto do ator, muito bom se relacionar com o iluminador, então ele envolve muito escuta, e eu não sei se dá para fazer teatro, independente de ser cenógrafo, sem pensar em amizade, assim, acho que você encontra pessoas diferentes e você exercita o que é se encontrar com a diferença. Então, acho que amizade é uma palavra assim, boa também. André. Bom, amizade é fundamental para ter algum tesão além do financeiro, né, que a gente estava falando. Mas, assim, sei lá, eu fico... teve uma vez que eu raramente dou oficina, assim, toda vez que eu dei oficina, aí chegou esse momento de falar isso. Eu falei assim, sei lá, esteja aberto a qualquer experiência que você já tenha tido na vida. Né? Como a Epifania de Jesus, da Dani, o circo, os amigos de Jesus, e as experiências religiosas dele, a costureira. Assim, esteja aberto a qualquer experiência, assim, aquele curso culinária. Você viu umas ervilhas caírem, assim, já significam, né? Já causam, umas ervilhas caindo já causam. Aquele curso de mecânica de geladeira que alguém fez, aquele curso de espaguete, costura, tá, todas e quaisquer experiências, até mesmo quebrar uma perna e ver um cara enfaixando. É isso, é um pouco manter-se instigado pelos pequenos detalhes, porque tudo, e experimentar tudo isso, porque toda e qualquer experiência dessa é válida. Em algum momento, você vai se valer dela, ela vai ser a única saída. Aquele momento que você quebrou o pé, foi parar no, sei lá, no pronto-socorro. A gente fez uma exposição, estava lembrando da história da Lina, a gente fez uma exposição no Rio, agora no Mar, esse museu que inaugurou, né? Fez uma exposição de uma coleção e a gente pendurou as obras, não tem nem vidro. É só o quadro, só botou um fundo branco e eu fiz os cabos, né, para segurar os quadros. Aí a gente estava, eu e Felipe, a gente estava inventando assim, né, andando pelo lugar assim. Aí o Paulo Heckenhoff, que é um curador, um gênio, assim, né, ele falou assim que eu gosto, estado de disponibilidade fenomenológica. Achei genial essa frase. Então, estar em estado de disponibilidade fenomenológica. Isso foi o curador Paulo Heckenhoff, não sou eu que estou falando, falou. Ele falou que a coisa que ele mais fica fascinado no artista é esse estado. Essa coisa de você... nossa profissão exige
ouvidos, olhos, coração, espírito atentos, todo o tempo. Ele falou, tudo vale, tudo significa. E como a gente é das artes visuais, a gente tem que estar ligado em tudo, né? Em tudo que a gente vê, em tudo que a gente... E também, como a gente cria espaços que as pessoas vão circular dentro, ou elas vão observar, a gente tem que perceber como o espaço interfere na vida das pessoas, a cada momento, o tempo todo. E, então, não só ler, né, mas como levar a sério todas as experiências que a gente tem. Tudo vale, tudo é matéria da nossa profissão. Então, estar disponível, não ter preconceito, não achar que tem coisa que não vale, coisa menor que uma novela, ou que sei lá, uma música vagabunda no rádio. Tudo vale, tudo tem valor, tudo é interessante, tudo pode ser, né? Quantos trabalhos bonitos já foi feito com arte mais popular, mais, né, simples. Então, essa disponibilidade é importantíssima. E também, que eu acho, pelo menos para mim, assim, o que me atrapalhou muito na vida foi achar que o que eu achava não tinha valor. E que existia alguém que tinha mais valor que eu. Então, eu demorei muito para falar as coisas, mas, assim, acreditem nos seus tacos. Se vocês chegaram até aqui, se vocês acham que vale a pena seguir esse caminho, tenham fé nas suas ideias, batalhem por elas. Elas podem não valer, elas podem ser cada discussão, assim, eu tenho certeza que todos aqui chegam com uma ideia maravilhosa. Tem a solução para os problemas do diretor. Aí o diretor acha que não tem nada a ver, né? Ou acha que... E a solução que aparecerá daqui a 3 será ainda melhor que aquela primeira, né? Essa disponibilidade também de refazer e de recriar e de ser estimulado pela relação com o outro, não ficar pegado às ideias como se elas fossem a coisa mais maravilhosa, porque, né? Isso, acho que é isso. Bom, então, eu queria agradecer muito a vocês que vieram aqui. Foi muito bom vê-los, ouvi-los e ver que as pessoas também queriam ouvir, né, tudo isso. Foi muito bom. Acho que esse é um dos aspectos da escola que não se prende apenas à escola, à sala de aula, né? Eu acho que essas coisas todas que a escola tem promovido são importantes, porque eu acho que é essa pluralidade, né, que vai fazer com que todos cresçam. Obrigado, obrigado, obrigado.